Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Esquizoides são atletas fortes e altos? Você deve estar me perguntando, de onde você tirou isso, Zen? Bom, recentemente eu recebi um comentário acerca de um vídeo que eu fiz há uns 4 anos atrás, cujo título era Caráter Esquizoide 2, é a parte 2 de 2 vídeos que eu fiz sobre o traço caráter esquizoide. E aí, recentemente, recebi o comentário de Robert Stanford Kahn. Abre aspas. Esquizoides são pessoas altas, meu amigo. Atletas. Desde quando atletas altos são pessoas com músculos fracos? 4 interrogações aqui. Não fale bobagem. As pessoas altas são as mais fortes fisicamente. Quando eu li esse comentário, achei até que a pessoa estava brincando, né? Achei que era até uma ironia. Não, mas a pessoa estava falando, né, certamente, né, Robert, com todo respeito, estava falando realmente aquilo que você acredita, né, aquilo que você, né, e você estava fazendo um alerta, né, de que eu estaria falando uma bobagem, né, dizendo que esquizoides têm uma musculatura frágil, né, uma umas articulações mais frágeis e tudo mais, né? Enfim, estava questionando o vídeo, né? Inclusive quem quiser ver o vídeo, é um vídeo antigo, né? Tá aí, tá aqui no meu canal. Bom, vamos começar aqui a avaliar essas suas colocações, né? Quando você fala aqui que esquizoides são pessoas altas. Olha, antes da gente falar sobre traço de caráter, inclusive eu quero aqui abrir um parênteses para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto. Aqui a gente não está falando especificamente de caráter no contexto moral, aqui a gente fala no contexto de uma construção de tudo que representa o conjunto do seu temperamento, da sua personalidade, o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, a forma como você se defende no mundo, o modo como você se manifesta, como você gesticula, como você se comunica. Tudo isso compreende, do ponto de vista da lógica, né, do pensamento haitiano, um traço de caráter. Né, um caráter, né, um traço de caráter. E aí, então aqui isso é só uma alerta. Se porventura você nunca ouviu falar e se você quer mais informações, deixa teu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de te falar, te indicar alguns livros, algumas coisas para você se aprofundar. E tem uns vídeos aqui no canal, né, um vídeo sobre a ótica de uma escola, outro sobre a ótica de outra escola, que pode te ajudar, né? Então, agora eu vou falar aqui especificamente para comentar esse comentário do Robert, né? E das pessoas que já vêm estudando, que já conhecem esse assunto e tal e tudo mais, né? Então, quando você fala que esquizoides são pessoas altas, meu amigo, primeiro, assim, eu gostaria de falar respeitosamente de que, primeiro, quando a gente fala de traço de caráter, a gente não está falando aqui de que existe o esquizoide, o masoquista, não sei o que lá. Não, existe pessoas. A pessoa que representa, que na sua vida, que manifesta de acordo com as circunstâncias que essa pessoa vivencia, ela pode ter uma manifestação de um traço de caráter esquizoide. Um traço, né? Um pedaço, uma coisinha de nada. Dependendo da escola, pode ser um núcleo psicótico. E aí vai depender muito da intensidade. Para a gente avaliar isso, a gente tem que falar, primeiro, que não existe os esquizoides, existe um traço de caráter esquizoide que uma pessoa manifesta na sua vida. E que são atletas altos, músculos fortes. Aí eu pergunto, de onde você tirou isso? Porque se a gente for avaliar, né, como se forma o traço de caráter esquizoide. Eu vou aqui repetir, eu acredito que você já conhece, né, mas eu vou só aqui reforçar para quem não conhece. O traço de caráter esquizoide vai se manifestar especificamente, é uma reação, uma manifestação que acontece sobretudo no processo de gestação. O que acontece no período de gestação? A criança está ali formando, ela está em processo de formação.
E aí, se a mãe tem uma frequência de traumas, ou uma intensidade de um trauma muito forte, é muito provável que isso vai se reverberar na criança. E a criança está ali, o bebezinho, o feto, ele está ali se desenvolvendo. E nesse momento ali, ó, o folheto embrionário está originando o que ali? Naquela fase, na barriga está se formando sobretudo o que? Os olhos, nariz, sistema nervoso, a pele, ouvidos. Então, as influências que podem acontecer, sobretudo nessas instâncias. Os abalos vão se formar sobretudo nesse... A gente está falando aqui de ectoderma e não de mesoderma. O folheto embrionário está ectodérmico, ele está desenvolvendo sobretudo isso. Então os impactos tendem a ir para isso. E nesse momento, a criança não tem a menor referência do que é musculatura. Ela só conhece aquele ambiente, ela está segura, protegida, ela não tem defesa. E aí, a pessoa quando cresce, e ela já passou por todas as outras etapas, e aí, quando ela vai chegar lá na fase genital, que é a fase onde a musculatura, a criança já saiu, a criança já mamou, a criança já desfraldou, a criança já está desenvolvendo, ela está na fase fálica. Na fase fálica ela tem energia, ela está vibrando. Essa é a fase que a musculatura está ganhando força. Então, se ela teve um impacto forte lá na gestação, não tem como ela desenvolver, dependendo da intensidade. Se foi uma coisa muito intensa, Robert, se for muito intensa, ela não vai conseguir desenvolver musculatura. Porque ela está marcada. Porque o que acontece? A libido fica fixada nessa área. O traço de caráter ele vai ser formado justamente na fixação da libido. E sobretudo no percurso que ela vai passando pelas zonas erógenas que a gente tem no nosso corpo. Que é boca, que é ânus, que é genitais. E é nesse percurso que vai se moldando e o caráter vai se formando a partir dessa construção. Então, o que é que pode manifestar? Quais são as manifestações? E isso você vai identificar na pessoa proporcional às circunstâncias que essa pessoa vive. Porque de repente você pode ter até uma esquizoidia mais forte, mas você vive em circunstâncias que não a favorece, que de repente faz você manifestar aspectos mais positivos dessa esquizoidia. Agora, quando é um ambiente que está ali exigindo de você, e que vai, o que vai manifestar? Para quem inclusive nunca ouviu falar sobre a história, vai ser uma pessoa que tem uma característica de se esquivar, de se encolher, pessoa que não consegue ter foco na vida, que tem uns pensamentos confusos, que não consegue se organizar de uma forma mais, digamos, prática. Então uma pessoa que se encolhe, se volta para dentro de si mesmo. Então ela tem uma certa repulsa pelo contato com as outras pessoas. Por quê? A memória foi marcada lá. Quando ela não tinha nem musculatura, o que é que um bebê tem? Um bebê tem essa musculatura, essa força? Não tem, né? Um feto. Ele não tem, está em construção. Inclusive, dependendo da escola, tem escolas que vão designando as fases em que esse núcleo psicótico vai se formando. O núcleo psicótico é como se fosse ali uma brasinha. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte. Imagine uma brasa que você joga num terreno, né, num lugar muito seco, que tem muita mata, tem muita palha. Então ele vai ali, vai causar um estrago, que a vida dessa região, né, desse bioma, vai estar sempre marcada por aquele momento, aquele impacto, porque se perdeu muito, então ela reconstrói, mas as árvores não são muito fortes, não tem grandes, não dão muitos frutos, os frutos não têm muita força. Por quê? Porque ela foi marcada por aquele impacto. Isso seria um núcleo psicótico forte, já tramitando para a psicose. Quando é para a psicose, não tem mais volta. É uma coisa que aquela região não vai ter mais, não vai dar mais fruto, certamente, né? Dentro dessa analogia. E quando é uma esquizoidia, uma coisa mais leve, um bloqueio ocular, aí tudo bem, você vai ter ali aquele impacto, todo mundo sabe que teve ali um acidente, que teve um problema ali, mas as outras árvores todas floram, dão frutos nesse contexto. Então, quando a gente está falando dessa forma, a gente está falando que
a pessoa que teve esse impacto na largada, ou seja, na gestação, o processo do parto, um parto difícil pode gerar um núcleo psicótico, pode gerar uma esquizoidia, né? Um parto a fórceps, tudo isso, um parto cesariano, tudo isso são impactos que podem ser marcantes, né? Que pode ser muito intenso e que deixa essa marca a libido fique fixada sobretudo nessa região. Então vai manifestar na pele, na musculatura. Olha, uma pessoa cujo traço esquizoide ele é mais forte, ou seja, é uma estrutura de base, é uma estrutura primária. E eu penso que na sua formulação, quando você diz os esquizoides, você está se referindo a uma pessoa que tem um núcleo primário, ou seja, tem uma estrutura de base primária esquizoide. Essa pessoa é diferente da pessoa que tem ali um traço esquizoide. Ou, dependendo da escola, ela tem ali só apenas um bloqueio ocular, uma coisinha simples, uma pessoa que tem ali, né, um estrabismo, uma dificuldade, não se concentra, uma dislexia. Agora é diferente. Quando a pessoa tem um caráter, um traço forte, uma manifestação primária, né, que ele desenvolveu ali outras estruturas, ou traços de caráter, outras coberturas para proteger disso. Se essas coberturas não forem consistentes, a pessoa ela não consegue resistir, ela vai revelar, sobretudo, as piores situações desse traço, os sofrimentos, né, desse traço, que vai justamente elencar isso que eu falei, né? São pessoas, dependendo da intensidade, né, a pessoa pode realmente chegar até a psicose mesmo. Por isso que é um núcleo, é uma basezinha ali, é uma brasinha. Se você decorda, se ela ganha espaço, já era, né? Agora, se for uma coisa sob controle, que está protegida ali, que todo mundo sabe, ela segura, você segura, se manifesta e vai desenvolver, né? Se isola, uma pessoa que se isola muito, mas é uma pessoa que vai desenvolver ali coisas mais por intelecto e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Uma pessoa, você pode me perguntar, mas uma pessoa que tem mesmo uma estrutura primária, ela não vai conseguir nunca desenvolver a musculatura? Ela desenvolve alguma musculatura, mas nunca vai ter essa força. Tem até um professor que diz, né, o professor Henrique, ele diz, olha, a pessoa fica empelotada. Ele vai para a academia, mas não ganha força. Por quê? Porque a largada teve esse impacto muito grande. Quem vai desenvolver realmente uma musculatura é quem não teve grandes impactos nessas fases. E aí pode ser que lá na fase anal, né, ele desenvolva uma estrutura mais pesada, mais densa, né, com a que dependendo da escola chama de hiperorgonia desorganizada, que é aquela pessoa dura, forte, pesada, né? Ou pode ser uma obsessão compulsiva, ou pode ser um traço que é chamado agressivo masculino, que tem uma certa rigidez. Agora, quando você está falando ali, né, de uma estrutura que tem mais a ver com porte atlético, aí está se falando mais de um caráter rígido ou um fálico narcisista. Essa musculatura ou uma cobertura, como queira chamar ali, né, que a pessoa desenvolveu, foi justamente para proteger. Pode ser que esteja protegendo uma esquizoidia pequena, uma coisa pequena. Então, se a pessoa não teve grandes impactos lá, essa pessoa vai pegar músculo. Ela faz academia, fica forte. O músculo pega forte, ele não vai ficar empelotado. Ele vai ganhar força. Ele ou ela. Agora, se o impacto foi grande, se a largada, se houve um problema na largada, não tem como. Você vai fazer academia, que vai fazer bem, vai fazer exercício, vai fazer musculação, mas não vai conseguir. Porque ali justamente essa marca, ela está ali se repetindo na história corporal dessa pessoa. E não tem como você apagar. Agora, se for um grau leve, tranquilo. Talvez talvez, se respeitosamente, que você poderia estar dizendo aí, que seria, olha, seria um atleta, uma pessoa que tem uma característica muito mais rígida ou fálica narcisista, onde essa pessoa tem apenas uma esquizoidia. Aí é possível, né? Eu não vou dizer aqui que você falou bobagem, né? Em respeito a você, como você falou aqui, se referiu a mim. Mas eu vou dizer o seguinte, que essa posição ela está confusa, ela tá trocada.
Isso não tem, assim, especificamente, olha, até onde eu sei, nem Reich, nem Lowen, nem Navarro, nem Baker, nenhum desses autores nunca falou isso, e até inclusive pela experiência, né, prática, terapêutica, não existe isso. Né? Não tem como, não tem lógica. Seria um equívoco. É justamente o contrário. Essa pessoa tende a ter, inclusive, articulações frágeis. Tem problemas nas articulações, problema de pele, alergia, um monte de coisa. As somatizações é muito para essa área. Porque essa área é o que está por fora. Ela não está mais protegida. O esquizoide, o traço de caráter esquizoide, não um esquizoide, uma pessoa esquizoide, mas o traço de caráter esquizoide que uma pessoa pode manifestar, ela faz com que a pessoa se sinta um sobrevivente. É uma pessoa que está ali buscando, ela tem dificuldade até de ficar em pé, de reagir, de sentir, de perceber. Vai depender muito das outras defesas. E como ela organiza a sua psique, como ela protege o seu ego com as outras coberturas ou com os outros traços. Vai depender de como essa pessoa se organiza. Por isso que não dá para generalizar. Isso tem que ver caso a caso. Não é uma coisa simples que se resolve assim, estereotipando, sei lá, rotulando uma pessoa assim, assim, assado. Não, isso é um trabalho clínico, um trabalho sério. O trabalho de Reich é um trabalho muito sério. E a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente fala dessas questões. É muito bom trazer, a gente gerar esse debate, né? Inclusive eu agora aqui no canal vou fazer uns vídeos, né, sobre os comentários. Eu acho que é interessante a gente fazer isso, que eu acho que isso enriquece, dá uma ideia também até para fazer um vídeo, né? Então, é bem por aí, né? Então eu sugiro, né, eu sugiro que se aprofunde. E aí eu vou sugerir para você os livros do Lowen, não sei se você já leu, né? Não sei, por esse comentário eu acredito que não, né? Com todo respeito, tá? Tem um livro do Lowen muito bom, bem didático, um livro super gostoso de ler, que é o Corpo em Terapia, o livro de bioenergética do Lowen. São dois livros assim básicos, que vai dar assim, abre muito. E depois você tem um livro um pouco mais complexo, que é o livro da caracterologia pós-reichiana do Navarro. Um livro, inclusive, ele é bem compacto, mas é um livro bem sério, né? E a análise do caráter do Reich, eu acho que é um bom começo aí para você, né, aprofundar isso aí, né? Começar e estudar essas questões que são muito importantes, tá? Em todo caso, eu agradeço aqui o comentário, né? Espero que isso de alguma forma ajude, né, a elucidar um pouco que eu sei também. Eu sou um aprendiz nessa área e estamos aí. Então, olha, saudações e deixa quem de repente tiver mais dúvidas sobre isso e que eu possa, quem sabe, aí até falar sobre isso, estou aqui à disposição. De repente, quem não é aqui inscrito no canal e de repente seu coração cantar para isso, se inscreva, agradeço muito. Quem de repente também, quem gostar ou não gostar, deixa o like, deixa o dislike. Eu acho que isso é muito importante aí pra gente aprendendo e ampliando. E o comentário sempre é muito bem-vindo, porque serve inclusive de tema para outros vídeos. Então, saudações e muita luz! Uhul!